quando estiver perante a um problema financeiro na sua carreira, você tome a melhor atitude, tome a providência mais acertada, de forma sólida, e que você saiba antecipar as consequências dessa atitude que você está tomando. Bem-vindo ao Saúde e Finanças, o espaço que ajuda, que ensina o profissional de saúde a superar os seus problemas financeiros de carreira. Por que superar os problemas financeiros? O que eu chamo de superar é eliminar mesmo os problemas ou contorná-los, fazer com que eles tenham um efeito menor do que deveriam, um efeito que não influencie tanto a sua carreira. E dentro do profissional de saúde, porque todo o nosso conteúdo, tudo que a gente traz aqui, está adaptado ao dia a dia do profissional de saúde. Seja ele autônomo, empregado, empreendedor. E hoje eu vou dizer aqui para você por que eu nunca vou te dar a solução mágica que vai resolver todos os seus problemas financeiros de carreira. O que eu quero dizer com isso? É que não há essa solução mágica, não existe uma receita de bolo que você vai encontrar em algum lugar que vai resolver todos os seus problemas financeiros. E se você está seguindo aqui o nosso canal, o nosso perfil, e acha que aqui você vai conseguir as respostas prontas para os seus problemas, você está no lugar errado. O que eu quero dizer com isso é que é importante aprender alguns princípios de economia, de finanças, de contabilidade, que vão te dar sustentação para que você, quando estiver perante a um problema financeiro na sua carreira, você tome a melhor atitude, tome a providência mais acertada, de forma sólida, e que você saiba antecipar as consequências dessa atitude que você está tomando, para que você tenha uma carreira próspera. É mais ou menos como você diz para o seu paciente, não tem sempre uma maneira única de tratar alguma coisa. Você sabe que cada paciente vai responder de uma forma diferente à sua conduta, e mesmo que você tenha 2, 3 pacientes com patologias semelhantes, com quadros semelhantes, você nunca vai tratar todos eles da mesma maneira. Então é a mesma coisa. Você se lembra que muitos de vocês já passaram por isso, eu mesmo passei, quando eu entrei no curso de fisioterapia lá atrás. As pessoas chegavam para mim, pessoas da família, e vamos pegar aqui um caso fictício de alguém que entra no curso de fisioterapia e já vem a tia dele falando: que ótimo que você entrou nesse curso, eu tenho uma síndrome aqui, síndrome do túnel do carpo, que o médico falou, e eu preciso de você, eu preciso que você resolva isso aqui para mim. E aí esse estudante está lá no primeiro período ainda, está estudando anatomia, está começando a ver a estrutura corporal, e ele dá uma resposta meio amarelada lá para a tia dele e fala: hoje eu não tenho condições, mas um dia eu vou resolver o seu problema, tia. Aí ele corre lá na grade curricular do curso dele e vê que lá no 7º período ele tem a disciplina, por exemplo, de fisioterapia neurológica. E aí, nesse início do curso, ele fica com a expectativa de chegar logo a essa disciplina, de ver o que ele pode fazer no caso de uma síndrome do túnel do carpo. Quando eu então estiver fazendo essa matéria, eu vou descobrir que equipamento que eu coloco ali, que exercício que faz para resolver o problema da minha tia. Se você é um profissional de educação física, você também não foi diferente. Quando você entrou na faculdade, certamente o seu primo chegou e falou: que bom que você agora está estudando educação física.
faz aqui uma ficha de musculação para mim. E você não tem condições de fazer ficha de musculação nenhuma, porque está no começo do curso, ainda está estudando lá a anatomia, a fisiologia básica, e você fala com ele, olha, quando eu chegar no 6º período eu tenho a disciplina de musculação e lá eu vou aprender a fazer ficha de musculação e aí eu vou fazer a sua ficha e vai estar tudo certo. Então é aquela perspectiva, aquela expectativa de quem não sabe ainda como é que funciona um planejamento terapêutico. Então, à medida que ele vai estudando a fisiologia humana, ele vai vendo como o músculo funciona, ele vai percebendo as diferentes formas de produção de energia no músculo, como que um músculo reage a um estímulo aeróbico, a um estímulo anaeróbico. E isso progressivamente ele vai passando do 2º período, do 3º, do 4º, e ele vai tendo essas informações. À medida que ele vai assimilando isso, ele começa a ter insights, fala, olha, isso aqui que eu estou aprendendo vai ser útil quando eu for fazer a ficha de musculação do meu primo. Então, quando eu chegar lá na disciplina de musculação, eu já vou saber o exercício que eu vou fazer, porque vai se aplicar essa fisiologia que eu estou estudando aqui. Da mesma forma, o aluno de fisioterapia lá do outro lado vai estudar na sua caminhada recursos terapêuticos, vai ver como as diversas correntes elétricas agem num nervo comprimido, vai entender como reduzir um edema de uma estrutura tendinosa, vai estudar crioterapia, cinesioterapia, os efeitos do alongamento, e à medida que ele vai estudando isso, ele vai lembrando da tia dele e vai falar, quando eu estiver lá no 7º período, que eu estudar fisioterapia neurológica, eu vou conseguir aplicar esse conhecimento aqui, e quando eu ver lá a forma de atendimento, a receita de atendimento da síndrome do túnel do carpo, eu vou entender o que eu estou fazendo. E finalmente, esse dia chega, o estudante de fisioterapia chega lá na disciplina fisioterapia neurológica, lá no 7º período dele, e ele vai estudar a patologia da síndrome do túnel do carpo, e o professor vai trazer conhecimentos dos semestres anteriores, vai lembrar para ele tudo que ele estudou em psicologia para se tratar um paciente com uma dor crônica, vai mostrar para ele quais os diferentes graus de compressão nervosa, os sintomas que o paciente está sentindo, e lembrar que a aplicação de determinada ferramenta terapêutica pode induzir uma melhora na condução elétrica saltitante ali dos nódulos de Ranvier. Ou seja, quando chegar nesse ponto, o aluno já percebeu que ele não vai precisar de uma receita de bolo. Ele já entendeu que ele tem ali todo o conhecimento junto e que agora ele tem capacidade de fazer a sua prescrição de tratamento para a sua tia naquele momento. Porque se a tia começa a ter respostas, ele vai saber alterar o plano de tratamento dele da forma correta, porque ele já tem domínio sobre aquele conhecimento e a aplicação dele. A Andrea está perguntando aqui, significa então que planejamento financeiro é igual à nossa atuação e vamos ter que aprender elementos básicos? É exatamente aí que eu ia chegar, porque você, para vencer os seus problemas financeiros, para você superar os seus problemas financeiros, você pode fazer como você sempre fez. Se você nunca estudou economia, finanças, se você nunca estudou contabilidade, você pode chegar e tomar uma decisão baseada nos conceitos que você sempre trouxe dentro da sua formação, que normalmente é feita em casa, porque não se estuda finanças na escola e muito menos nos cursos
de formação, nos cursos de graduação. A outra maneira é você consumir esse conhecimento, você aprender elementos essenciais para que você tome decisões sólidas e que vão levar a sua carreira, conduzir a sua carreira naquela direção que você quer. Então, se você, por exemplo, me perguntar, será que eu tenho que comprar esse equipamento? Será que vale a pena alugar esse consultório? Ou se você fala, eu estou cheio de dívida, como é que eu me livro disso? Como que eu coloco preço no meu atendimento? Se você me fizer essas perguntas, eu não vou te dar uma resposta de mão beijada, porque não existe essa resposta. Eu vou te conduzir a fazer raciocínios olhando a situação de pontos de vista que muitas vezes você nunca pensou que pudesse analisar. E aí, baseado em algumas premissas e em alguns elementos, você então vai ter um suporte, um embasamento para tomar a sua decisão. Porque veja só, quando a gente fala em estudar finanças, em estudar economia, muita gente fica pensando, puxa vida, então eu vou ter que ficar fazendo conta, mas eu entrei para a área de saúde porque eu não gosto de matemática. Pois é, você vai ter que fazer alguma conta, mas são contas básicas, contas que você faz quando você vai comprar pão. É adição, subtração, multiplicação, divisão simples. Não é nenhum polinômio, não é nenhuma equação de terceiro grau. Nada que te fez ficar com raiva do professor de matemática lá no segundo grau da escola. Não, não é nada disso. Você precisa fazer contas básicas para você ter elementos para tomada de decisão. Porque eu vou te falar uma coisa, os números não decidem por si só. Eles não decidem. Quando você faz conta, você tem uma ferramenta a mais, um elemento a mais para a sua tomada de decisão, que vai depender muito mais do que número. Vai depender da sua situação, do que você espera, do que você projeta, para onde você quer conduzir a sua carreira. Então, existem uma série de elementos que você vai precisar levar em consideração nessa tomada de decisão. E os cálculos, que são muito básicos, muito simples, vão te dar essa ferramenta a mais. O que eu não quero dizer com isso é que não quer dizer que você não possa aprender alguns atalhos, né? Porque seria muito simples eu falar com você, então você vai ter que fazer o que eu fiz. Vai fazer uma outra graduação, vai estudar administração, depois vai fazer um MBA em finanças, vai empreender, ter 4 empresas ao longo da sua carreira, quebrar, voltar, sair das cinzas. Eu passei por tudo isso, né? Mas não precisa isso, eu não quero dizer isso, porque se você tem um método, tudo fica muito mais simples, mais fácil. Porque um método te conduz, é como se mostrasse naquele todo gramado onde você tem que pisar. Tem as pedras ali, o caminho das pedras, você vai pisar aqui, depois ali, depois ali. E aí, o conhecimento que você vai precisar adquirir para a sua tomada de decisão já está mastigado, já está fácil ali para você estudar só um pouquinho e tomar aquela decisão. E aí fica mais fácil. Tudo com o método fica mais fácil. E aí você vai aprender a pensar da forma mais correta para tomar as suas decisões. E deixa eu te falar que a falta desse conhecimento pode não te impedir de tomar decisões. É claro que não vai te impedir, mas vai dificultar demais. Onde é que eu estava? Sim. Então você pode tomar as decisões que você já vem tomando e com certeza você vai continuar tendo os mesmos resultados que você sempre teve. O fato é, se você está satisfeito com o caminho que a sua carreira tem trilhado, se está tudo bem, se você consegue resolver os problemas, está indo tudo ótimo,
Que maravilha, você não precisa de mim. Pode seguir a sua carreira que você vai continuar tendo esses resultados. Agora, se você tem resultados que não te deixam satisfeito, então você vai precisar mudar os seus métodos. Porque se você continuar tomando as decisões da forma como você sempre tomou, você vai continuar tendo os mesmos resultados que você sempre teve. Ou seja, conhecimento a respeito de uma área diferente, uma área que não é muito correlata com a nossa, né? Nós estudamos doença, saúde, como promover saúde, evitar a doença e tratar a doença. Isso leva ao profissional de saúde a ter sempre um certo tipo de raciocínio, uma certa maneira de raciocinar, de pensar e de conduzir a carreira. Então é sempre importante você arejar sua mente, aprender coisas novas, porque isso vai trazer certamente muitos dividendos para você. E vou te falar que eu já passei por isso, né? Eu sempre trabalhei muito e eu sempre trabalhei muito. Eu fiquei 8 anos no Saara, ganhava muito bem, ganhava muito dinheiro e perdia muito dinheiro também. Eu tive pelo menos uns 2 ou 3 ciclos na minha carreira profissional, em que eu ganhava muito e perdia muito. Até que eu resolvi dar um basta nisso, porque eu não conseguia prosperar e conduzir a minha carreira na direção que eu gostaria, que eu planejava. Então o que eu fiz? Eu fui estudar a parte de administração, voltei para a universidade, fiz curso de administração, depois fui fazer MBA, estudei finanças, e isso me proporcionou um conhecimento, uma forma de lidar com os meus negócios, com a minha carreira, muito diferente. De maneira que eu consegui ver uma série de ralos por onde o meu dinheiro escorria. Eu sempre tive clínica, eu já tive 4 clínicas, e eu comecei a identificar padrões incorretos de gestão financeira dentro desses negócios. Até num período que eu fiquei muito tempo fazendo atendimentos domiciliares, eu consegui ver que eu tinha gastos que eu não percebia, eu tinha maneiras de cobrar, de receber, de acumular receita inadequada e ineficiente. E isso tudo eu consegui ir ajustando, ir adequando, ir melhorando. E hoje em dia a coisa mudou completamente. Então, eu tenho uma carreira muito mais sustentada, eu tenho um planejamento futuro, eu sei o que vai acontecer com a minha vida profissional daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. E isso dá muita tranquilidade, muita liberdade para a gente quando a gente consegue chegar nesse ponto. Então, o que eu fiz ao longo da minha carreira foi adaptando esse conhecimento de gestão financeira para a realidade do profissional de saúde. Porque eu sou fisioterapeuta e convivo com muitos profissionais, com enfermeiro, psicólogo, profissional de educação física, com médico, com profissional de estética. Eu dei aula há muitos anos e eu vejo os profissionais entrando no mercado de trabalho com muita dificuldade de fazer seus planejamentos, de colocar em prática, porque eles não aprendem isso. Não é? A gente não aprende isso e é jogado depois no mercado onde a gente tem que lidar com tudo isso. Então, hoje, eu trago para vocês aqui no meu perfil, no meu canal, muito conteúdo já esmiuçado, já mastigado, que é para facilitar essa solução e ajudar todo mundo a superar essas dificuldades. Eu cheguei a ministrar um curso de finanças para fisioterapeutas, foi bem legal a experiência, e as pessoas gostavam muito, mas era um curso que era um fim de semana, um sábado e domingo, e as pessoas vinham e a gente ficava ali dentro de uma sala consumindo conteúdo, e era muito interessante. Mas depois, quando eu fazia o follow-up com esses alunos, eu percebia que muitos deles não conseguiam aplicar alguns conceitos, alguns conhecimentos que eles aprenderam no curso por falta de acompanhamento. Então, eu decidi agora transformar esse curso num método com acompanhamento, e que nós vamos disponibilizar aqui online, à distância.
nesse método eu vou conseguir fazer esse acompanhamento dessa maneira que a gente está vivenciando agora, com toda a tecnologia, para ajudar o profissional de saúde a realmente colocar em prática e superar seus problemas financeiros, certo? Então, se você pensa que não é para você, começa a repensar, porque outras pessoas que eu venho ajudando têm conseguido superar alguns problemas interessantes. Essa semana eu conversei com 2 fisioterapeutas e um professor de educação física e que estão passando problemas importantes aí por conta do isolamento social da pandemia, e com a aplicação desse método eles estão tendo resultados muito interessantes. E existe uma maneira errada de você consumir esse conteúdo e tentar aplicar, e ficar fazendo curso só técnico. Porque o profissional de saúde, ele sabe que ele não pode parar de estudar. Você termina o curso da graduação e normalmente você tem a consciência que você precisa continuar fazendo cursos, continuar se adaptando, continuar se atualizando para manter uma boa atuação na sua carreira. Mas se você só estuda a parte técnica, você só vai ter retorno técnico. Então, se você faz aquele curso que apareceu da última moda, que surgiu, todo mundo está fazendo aquele curso, normalmente esses cursos vão te trazer retorno naquela área. Se você não estuda finanças, você não vai ter retorno financeiro. Porque muita gente fala assim, puxa vida, eu estou com um problema, não está sobrando dinheiro para mim, então o que eu preciso é ganhar mais. Eu preciso me especializar mais, eu preciso aprender a nova técnica que surgiu, achando que fazendo isso vai ganhar mais e vai sobrar, vai resolver o problema dele. Não vai. Não é assim. Se você fizer curso técnico, você vai ter retorno técnico. É importante fazer esse curso, mas não se esqueça que a sua carreira tem outras vertentes, que o dinheiro da sua carreira, que você gerencia na sua carreira, é muito importante e você precisa entender como faz isso. Ok? Então, é importante ter um método, e eu vou dar uma dica prática para você começar hoje a mudar um pouco essa mentalidade que a gente normalmente tem quando entra na carreira, que é ficar estudando somente a parte técnica. Então, uma dica prática que você pode fazer hoje é começar a consumir os conteúdos que estão aqui no nosso canal, no nosso perfil. Tem muitos vídeos curtos, vídeos longos, e esses vídeos mais longos, esses vídeos de aproximadamente 30 minutos e as participações nas lives que a gente faz aqui, dão um aprofundamento maior em cada assunto que a gente trata. Então, se você fica só assistindo vídeos de 1 minuto, de 2 minutos, 3 minutos, você vai consumir uma série de informação interessante, de assuntos variados, mas se você quer se aprofundar num assunto, procure os vídeos longos que estão aqui no canal, que estão aqui no nosso perfil, porque eles vão te dar um entendimento mais aprofundado sobre o assunto. Ok? Então, hoje nós falamos a respeito da importância do profissional de saúde entender o mecanismo de aquisição de conhecimento para gestão das suas finanças profissionais, a maneira mais inteligente para você superar os problemas financeiros da sua carreira.